Amém. Glória a Deus. Boa tarde, pessoal. Paz do Senhor a todos. Louvo a Deus por mais esse domingo, por mais essa semana na vida de vocês, na vida de cada um de nós. E vim aqui consagrar mais uma semana na presença do Senhor. Amém? Hoje a gente vai continuar nossa série Juntos e Misturados e falar sobre busca. Aleluia. Sobre buscar a Deus. Amém? Amém, presbítera? Amém. Glória a Deus. E aí, queridos? Olha nós aqui de novo. Juntos e misturados para fazer uma revolução daquelas. Amém. Então, queridos, hoje nós vamos falar de busca, né? De busca, buscar, né? Tem gente buscando aí um monte de coisas, né? E o Senhor está esperando pessoas que o busquem em espírito e em verdade. Eu quero fazer uma dinâmica aqui com vocês rapidinho para falar de 3 tipos de cristão que existem dentro da igreja, né? Sobre aqueles que buscam, porque quando está na igreja, todo mundo diz assim, não, eu busco a Deus, o pastor está ministrando e todo mundo, amém, aleluia. Eu busco o Senhor, eu oro o Senhor, mas eu vou te falar. Existem 3 tipos de indivíduos inseridos dentro da igreja. Vou te mostrar aqui. Sabe esse litro aqui? Água. É você e eu. É a igreja, nós, individualmente. Afinal de contas, parece que a ciência diz que tanto por cento do nosso corpo, 70% do nosso corpo é água, não é isso? Exatamente. Então, isso aqui somos nós. E aqui vai representar esse suco aqui, vai representar esse pacotinho de suco aqui, vai representar o Espírito Santo de Deus, né? Então é o seguinte, o primeiro crente, o primeiro cristão dentro da igreja é aquele que diz que tem comunhão com Deus, e ele até tem, ele está na igreja todo domingo, na semana quando pode, ele canta louvor, ele às vezes até levanta as mãos, fecha os olhos, né? Ele faz oração, a oração do ano apostólico de Isaías, tá ali, é a bênção, dá a paz do Senhor, você fala com ele, irmão, a paz, beleza? Beleza, tudo bem, presbítero, tudo bem, irmão, tá ligado? Aquele negócio todo. Então, o que acontece? Mas, quando você chama ele para fazer uma escola de profeta, para entrar no CA, para se envolver na igreja, para vir para o culto, para a ceia de oficiais, ele não quer se envolver. Aí ele, não posso, não, porque a ceia, não quero me envolver ainda não estou preparado, né? Ele não se mistura. Ele vai para a igreja, mas ele quer estar ali no cantinho dele, assistindo, louvando. Ele até compra lanche no final do culto, né? Mas ele não quer se envolver ainda não. Ele não quer se envolver com as coisas da igreja, com as preocupações da igreja. Não, deixa eu aqui. Se for para dizimar, eu dou meu dízimo, minha oferta, mas eu não quero me misturar, não quero estar lá. Esse é um tipo de crente. Aí ele vai, o Espírito Santo aqui e você aqui. Continua a mesma coisa. Tem diferença? Não, não tem diferença. Ó. Continua vazio. Está cheio só de água, mas não tem nada mais, nenhum conteúdo. O segundo tipo de cristão que nós temos dentro da igreja, dentro do Teams, dentro de cada ministério da igreja, é aquele crente abençoado também, dá a paz do Senhor, dança, canta, está até no altar, às vezes cantando, tocando, né? Quem sabe, está lá na sala do Teams, está, né? Tá todo o tempo ali, às vezes até bota o envelope, né? Está lá na porta, segurando os cartazes, dando boas-vindas. Aí, quando o pastor, a gente, vamos ler a Bíblia, a gente passa um desafio para ler a Bíblia, para trazer os versículos decorados, para fazer uma campanha de, assim, uma semana, vamos
buscar, cada um dia você vai buscar um versículo e vai fazer aquele teu devocional e vai escrever, que nem eu já até passei lá no Teams, como que faz. Escrever. Ele não quer, não busca o Espírito Santo, ele só busca quando está ali na igreja, cantando, no Teams, no ministério, no meio da igreja. Chega em casa, a Bibliazinha fica lá, ó. Só abre no próximo domingo, quando vai para a igreja. Isso quando leva. Quando leva. E aí, o Espírito Santo vem, tenta entrar. Tenta, de todo jeito, ó. Entra. Mas, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Porque a criatura não se abre para viver o novo de Deus. Não se abre para ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque não quer, porque tem preguiça, porque tem um monte de problema dela pessoal para resolver, porque ainda não passou no vestibular, não terminou o ensino médio, porque ainda não conseguiu o emprego desejado, ainda não conseguiu o estágio desejado, porque lá em casa está tendo muita briga, não consigo me concentrar, vou buscar o Espírito Santo desse jeito. Não, fica aí, não acontece nada. Esse foi o segundo tipo, e a igreja está assim de gente, olha, tá? Que quer ser cheio do conhecimento, quer viver vitórias, quer ser abençoado, mas, queridos, sem o Espírito Santo, nada acontece, nada. Mas existe aquele crente que tem dificuldade, como todos têm. Tem dificuldade, tem luta, mas ele não desiste. Às vezes ele nem consegue ali o que ele quer. Ele bota os seus pedidos ali, faz o jejum, mas às vezes aqueles pedidos não aconteceram ainda, mas ele persevera. Ele continua buscando o Senhor, louvando o Senhor, buscando conhecimento, jejuando, ele não para. Ele louva, ele canta, ele se mistura, ele pergunta para o irmão o que é que tem para fazer na igreja, em que é que eu posso ajudar. Eu estou aqui, ó, qualquer coisa, eu posso até não ter dinheiro, mas eu posso conquistar, eu posso buscar. Como está tendo agora a questão para conseguir as cestas, né? As cestas. Então, às vezes eu não tenho uma cesta básica, mas eu acho que ninguém é tão miserável que não tenha um pouco para doar, né? Então, mas às vezes ele pode não ter, mas ele tem o vizinho que ele pode conquistar num comércio, com a sua família, com aqueles que já têm uma aquisição financeira melhor, ele está conquistando para o reino de Deus, né? Jesus fala na sua palavra que quando a gente veste o nu, dá comida ao faminto, visita o doente, vai visitar o encarcerado, a gente está fazendo como se fosse para ele. Ele é essas pessoas, ele está representando, tá? Né? Então, o irmãozinho está ali, está na busca. Às vezes ele não canta direito, mas ele está aprendendo, está lá em cima do altar, ele quer se aperfeiçoar, né? Ele está tentando tocar, ele está tentando fazer, buscando o Senhor, cheio do Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, querido. Aí sabe o que acontece? Porque o coração dele é um coração que não está ali baseado no que ele sabe, no que ele é, no tempo de cristão que ele tem, no cargo que ele tem, nas amizades que ele tem, né? Ele está buscando a presença de Deus. E a palavra do Senhor fala que batei, aonde ele bate, a gente deixando entrar, ele entra e ceia junto. Aí esse cristão, ó, o Espírito vem, entra, e olha o que acontece. Ele não está mais a mesma coisa, ele está diferente, ele está transformado, né? Ele vive uma transformação, porque por causa da sua busca. Então, veja, analise que tipo de cristão você está inserido. No primeiro cristão, que não quer se misturar, que só tem aparência de cristão. No segundo cristão,
que é o cristão que ainda não resolveu a vida dele, as coisas ainda não foram resolvidas da maneira dele, então ele não quer se entregar, porque ele quer primeiro resolver a vida dele, as coisas dele, do jeito dele, e acha que a presença de Deus possa atrapalhar. Ou você é esse cristão que mesmo não tendo tudo que você quer, tendo lutas, você se entrega a Deus e se deixa ser transformado. Escolha hoje, queridos, quem você quer ser. Embora você não seja o número 3, você esteja ainda tendo 1 ou 2, hoje é dia de transformação, de nós aprendermos a buscar, de fato, o que vai trazer uma renovação para as nossas vidas. Amém? Então, é isso aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Importante a gente refletir nisso, gente. E no qual papel, quanto a gente tem buscado a Deus, como a gente tem se posicionado como cristãos no nosso dia a dia, dentro da igreja, em qualquer ambiente que for, porque um cristão não é só dentro da igreja, cristão em qualquer lugar, amém? Então, que você possa se abrir hoje para receber da palavra de Deus, para poder se tornar um vinho novo, amém? Aleluia. Não apenas uma água. Glória a Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre busca. Então, quem é que nunca buscou nada na internet, né? Hoje em dia, todo mundo, até as crianças, buscam as coisas na internet. Por exemplo, no Google, Facebook, Instagram, né? Muitas vezes também você busca respostas. As pessoas hoje sentem algum sintoma de alguma doença, vão lá no Google buscar o que é, né? Sentem muitas vezes os adolescentes, às vezes você pode estar passando por isso, você sente alguma coisa, passa por alguma situação e você se tranca naquele mundo e você vai lá e busca na internet as respostas que tu precisa, né? Mas aí, será se você está buscando no lugar correto, né? Será se você está buscando na fonte inesgotável de vida, aquele que vai te orientar, te discernir? Quantas vezes você já buscou uma resposta na internet e não abriu a palavra de Deus? Isso. Lá em Jeremias 29, 13 e 14, fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha só, idêntico ao que a presbítera ensinou na dinâmica. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o coração. Nos entregar sem limites, incondicionalmente. E hoje muitos cristãos não vivem, não experimentam milagres, não conseguem viver uma vida constante com o Senhor, porque se entregam à ansiedade, ao medo, às dúvidas e se afastam da palavra de Deus, não buscam as respostas no Senhor e não abrem todo o seu coração de forma incondicional. Quando a gente fala de forma incondicional, é na dor, é na alegria, é na dificuldade, é na abundância, que você vai estar junto com o Senhor, que você vai estar trilhando o caminho da verdade. Amém? Amém. Então, lá em Mateus 7,7 também fala assim: pedi e dar-vos-á, buscai e acharei, batei e se abrirá. O que ele está querendo dizer? Você precisa buscar. A transformação, o milagre, ele não vem como a maioria das pessoas do mundo pensa, de fora para dentro. As coisas acontecem de dentro para fora. Então é preciso que você encha de Deus, se encha da palavra, se encha da oração, se encha da comunhão, se encha do louvor, da entrega, para viver uma vida com Deus, para viver uma vida verdadeira, para viver uma vida de profundidade e não limitada naquilo
nas coisas que tu faz. Amém? Cristo se entregou por nós na cruz. E muitas vezes a gente não quer se entregar em pequenas coisas, não quer fazer pequenos sacrifícios para buscar Deus. Então, pense nisso. Será se você está buscando a Deus como deveria? Será se nós estamos buscando a Deus como deveria? Ou a gente procura mais respostas no mundo, na ciência, na teologia, do que na palavra de Deus? Pois é. Temos que Amém? refletir mesmo. Temos que refletir. É importante, né? Entender isso. Essa busca mesmo, ela tem que ser verdadeira, sem interrupções, sem limites, sem, sabe, sem nada, por inteiro. É como você, quando você pula em uma piscina ou num lago, você mergulha, você está ali para mergulhar, se molhar por inteiro, né? Então, dessa forma que nós temos que nos entregar para Deus fazer a obra nas nossas vidas, né? Se tiver qualquer tipo de atrapalho, problemas, né? Ele falava de ansiedade. Ansiedade, queridos, falta de Deus. Desculpa eu dizer isso, porque quando você tem Deus, você controla essa questão de querer as coisas, porque ansiedade significa querer avançar, viver coisas antes do tempo. É você ficar pressionada para viver coisas futuras rapidamente, para hoje, entendeu? E aí você fica nessa loucura, nessa ansiedade. Mas quando a gente está cheio de Deus, uma das coisas que a gente aprende é o tempo de Deus. Domingo passado a gente viu isso sobre o tempo, né? Vocês ficaram aí numa posição bem desconfortável, que seria por 10 segundos, na realidade ficaram 3 minutos, não se reclamaram, embora estivessem sofrendo, mas depois voltou tudo normal, aconteceu tudo, voltou tudo ao normal. É como o momento que nós estamos vivendo, né? É um momento difícil, queridos, mas é um momento de oportuno que Deus está nos dando a oportunidade de nos descobrirmos a nós mesmos e a Deus, da gente poder se olhar, ter tempo para se olhar por dentro e buscar uma transformação que antes você não tinha tempo para. Você dizia que não tinha, né? Porque você vai para o colégio, vai para o reforço, vai para o curso de inglês, vai não sei para onde, e aí você não tem tempo para ler a palavra, para orar. E agora você está tendo tempo, né? Agora mesmo eu compartilhava com o oficial, eu estou fazendo 3 cursos, né? E ainda dando aula aqui aos domingos e também assistindo culto. Todos os dias eu assisto culto, né? E faço minhas coisas. Eu estou cuidando de um bebê, aqui ajudando a cuidar da família. E aí? Está sendo um tempo de descobrimento, de investimento sobre a minha vida também espiritual. Com certeza, ela melhorou e muito, entendeu? Então, eu quero te perguntar, o que você está fazendo? Reflita quando você ouvir isso. O que é que você está fazendo com o tempo que Deus te reservou para você buscar uma novidade de vida? Buscar Ele. O que é que você já fez? Pense, escreva, ó. Na próxima aula, diga quais foram as suas conquistas durante esses mais de 3 meses de afastamento social. Porque afastou do povo, mas você está com a sua família, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com tudo que você precisa. Então, veja quais foram as suas conquistas. Amém? Reflita, né? Amém. Pois é, galera.
A gente passou 4 meses em casa, e aí, o que que a gente conquistou? Parece duro, mas se na tua lista tiver quase nada, significa que você não gastou teu tempo de forma correta, né? No, nós vamos aprender agora sobre 4 personagens bíblicos que nos ensinam a buscar a Deus. Como eles buscaram a Deus e quais foram os frutos dessa busca ao Senhor. Amém? Amém. Então, primeira dica para você se conectar, para você buscar a Deus, a gente vai usar o exemplo de Daniel. Por isso, abra a tua Bíblia lá no livro de Daniel, Show. capítulo 6, versículo 3. Daniel, no Antigo Testamento, para quem não sabe. Amém? Daniel, capítulo 6, versículo do 3 ao 10. Achou? Achando. Chegando perto. Daniel 6, do 3 ao 10. Na página 1037. 1037 não é 1049, não? Não, Daniel 1037, né? 3 a 10. Aí é Daniel Daniel 6, do 3 ao 10. 6, né? 3 e 10. Então, a palavra de Deus fala assim. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Lá no versículo 10 fala assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém? Então, galera, Daniel, como a gente leu, ele era um homem de oração. Ele tinha uma vida de oração. Como é que pode uma pessoa sair, não é mesmo o termo que fala? Eles estavam em... Eles tinham sido levados cativos, né? Isso, Para Babilônia. eles estavam cativos. Uma Era um pessoa levada, escravo. ele era um escravo. Daniel era um escravo. Olha só, como ele se portou durante esse período, né? Em vez dele murmurar, se afastar, se esfriar, não. Ele buscou uma vida de oração, ele buscou profundidade, ele buscou intimidade, porque ele sabia que aquele mundo ao redor, a Babilônia, a gente pode fazer analogia como se fosse o mundo, né? Tinha tudo que era contrário à vontade de Deus. E lá no meio daquilo, ele soube preservar dentro dele
a intimidade com Deus, uma vida de oração. E a palavra fala, nesses versículos, como a gente leu, que ele orava 3 vezes ao dia. Ele buscava o Senhor 3 vezes ao dia. Não é pelo número 3 vezes, mas é pela entrega dele. Amém? Ele buscava, ele se alimentava, ele jejuava, como a palavra de Deus fala. E por causa disso, Daniel recebeu o quê? Recebeu inteligência. Ele se capacitou, ele não ficou parado lá dentro. Verdade. Ele buscou ter atitude, ver o que ele podia fazer ali no meio daquilo dali, preservando, é claro, o seu Deus, o nosso Deus. E ele então conseguiu muito conhecimento, adquiriu muito conhecimento, conquistou várias coisas lá dentro, né? Graças à sua oração, à sua devoção a Deus, à sua entrega e ao seu esforço diário. E assim ele também ganhou, olha só, era um dos caras mais inteligentes, recebeu dons como dons de revelações, né? Tinha muita sabedoria por ter adquirido essa intimidade com Deus e com o conhecimento que tinha naquela época, ele tinha sabedoria para resolver problemas difíceis. E viveu livramentos sobrenaturais. Olha só, ele recebeu inteligência, qualquer homem pode receber, mas o homem de Deus também pode muito mais. Recebeu dons de revelações, recebeu sabedoria, adquiriu sabedoria para resolver problemas difíceis e teve livramentos sobrenaturais. Ele estava protegido pela sua aliança, pela sua vida de oração. E a sua entrega fez essa diferença. Então, está na hora da gente gastar menos tempo no YouTube, gastar menos tempo na rede social, gastar menos tempo com essas coisas que nos distraem, tiram do foco da palavra e buscar uma oração verdadeira com o Senhor. A palavra de Deus fala o quê? Que buscai o Senhor dentro do teu quarto, trancai a porta, dobrai teu joelho e buscai o Senhor de todo o teu coração e Ele o ouvirá. Amém? Amém. Pode ser que tu não esteja passando por nenhum problema na tua vida, mas você pode ter gratidão, pode louvar o Senhor. Quando você não se enche de gratidão, quando você não se enche para louvar ao Senhor, ou quando você não se abre para ter uma transformação, aquilo que estava vazio, vem o mundo e preenche. É isso mesmo. E aí depois vem a consequência, a destruição. Então se atente a ter uma vida de oração como Daniel e buscar para você viver esses frutos maravilhosos como ele teve, livramentos, sabedoria, conhecimento e muito mais. Amém. Cara, o Daniel, assim, foi um cara incrível, né? Só para complementar, porque, assim, ele estava como escravo, então ele estava como os teens estão, como muitos de nós estamos. Estava ali, ele não estava na pátria dele, ele estava fechado, preso, né? Que ele foi levado cativo e ele soube aproveitar aquele tempo, né? Como você falou, de buscar a Deus. Ele é aquele terceiro crente que mesmo enfrentando dificuldades, mas ele não esqueceu o Deus dele. Ele sabia que a solução não era aquela situação que ele estava vivendo naquela hora, né? É o crente que sabe que tudo é leve e momentâneo, situações que nós passamos. Há sempre um bom futuro para nós, né? A gente precisa ter essa confiança e Daniel, ele tinha essa confiança. É tanto que ele, como você falou, ele orava olhando para Jerusalém, né? Pensando, orando ali a Deus, Senhor, um dia eu vou voltar, restaura, olha para a nossa cidade lá, Jerusalém, né? Minha pátria, né? E Daniel, ele fez a diferença no tempo dele. E o que os teens estão fazendo nesse tempo? Qual é o seu
Qual a diferença que você está fazendo, né? Qual a diferença? E Daniel passou por inimizades, invejosos se levantaram, mas ele foi fiel a Deus. Então, a gente precisa realmente ser um diferencial. Quando a gente é diferenciado, a gente vive os livramentos de Deus, né? Como o André falou, Deus livrou ele da cova dos leões, né? Mas ele não voltou atrás e negou Deus. O rei ainda deu uma chance, né? Olha, Daniel, se prostra aí diante da imagem que eu fiz. O rei gostava dele, porque ele era um homem diferenciado. Mas ele, né, não se prostrou, porque ele sabia quem ele era. Então, nós precisamos saber, não é uma quarentena, não é 4 meses afastado da sociedade, da igreja, que eu vou esquecer a aliança que eu tenho no altar com Deus, né? A gente precisa voltar ao início, né? Precisa voltar ao primeiro amor todos os dias. E Josué foi outro cara que foi o top dos tops, né? Você sabe da história dos espias, né? Quando estava para chegar na terra prometida, Moisés mandou os príncipes de Israel irem ali espiar a terra. Quando voltaram de lá, o povo veio daquele jeito, né? Foram 12 príncipes. Aí voltaram 10, só contaram desgraça. Falaram realmente a terra é maravilhosa, mas olha, tem gigantes. Não dá para nós, não. Mas Josué e Caleb, eles tiveram a visão deles, era o sentimento que estava no coração deles, de que em Deus a gente é mais que vencedor, mesmo que eu esteja passando por um momento de estar confinado dentro da minha casa, de não estar podendo sair, eu não posso esquecer o futuro que Deus tem para mim. Deus tem bom futuro. A gente não canta, eu sei que haverá um bom futuro. Então, a nossa esperança não pode ser frustrada. E Josué foi um cara desse que chegou e falou que não, que tinha jeito, que tinha dificuldade, mas que em Deus eles poderiam conquistar aquela terra, né? Então, daí já está o diferencial dele. E ele foi aquela pessoa que ele andou ali junto com Moisés. Quem são as tuas amizades? Quem é aquela pessoa que você está colando? Você está colando com quem? Com a galera lá do condomínio, que você está aí preso, né? No condomínio, eu estou batendo papo com o pessoal do condomínio, ou é com o pessoal do Facebook, das redes sociais. Com quem é que você está colando, meu? Porque com quem você está colando, tem um ditado popular antigo que minha avó falava, seguinte, me diz com quem tu andas, que eu vou te dizer quem tu és. Então, presta atenção com quem é que você está colando, né? Porque Josué colou com Moisés, sabe por quê? Porque Moisés era o cara que era usado por Deus, o cara que Deus falava com ele e ele ali trazia o recado de Deus para o povo. Então, ele se transformou em um discípulo de Moisés. Quando Moisés foi levado, o cara aprendia ali, junto, entendeu? Então, quando Moisés não pôde entrar na terra prometida porque o Senhor o levou, ele foi o sucessor de Moisés. Foi aquele cara que Deus falou, continua, ainda não chegou na terra prometida, não. É você que vai entrar com eles. E aí Josué falou, aí tem aquela palavra que Deus dá, né? Ser forte e corajoso, não temas que eu estou contigo. O lugar que tu colocares a planta dos teus pés, eu te entrego. Então, seja um cara como Josué, um cara que cola com gente que é amigo de Deus. Seja um cara que busque Deus, porque Josué buscava estar perto do cara que tinha a lei de Deus, que tinha contato com Deus. Então, ele foi um sucessor. Você é um sucessor de Jesus Cristo. Esse é o teu chamado. Ser um sucessor de Jesus Cristo aqui na terra. Entendeu? Jesus, ele está lá no céu e está na terra conosco através do seu Espírito Santo.
Então, a gente precisa, você, querido, nós precisamos ser um Josué da vida, aquele que vai levar o pessoal a conquistar a terra prometida. Né? E a terra prometida onde, tia? A terra prometida é você levar o povo a viver uma vida abundante aqui na terra e herdar o céu de glória, que é o futuro que nos espera. Então, está na hora de aprender com esses caras que a gente está falando aí, Daniel, Josué, qual é o outro, tio? Davi. Amém? Glória a Deus. Acabamos, Yasmin e Luiz Felipe acabou de entrar. Bem-vindo, galera. Glória. Então, galera, a gente já começou a ministração por causa do horário, estamos gravando, tá? Mas estamos na metade, vamos lá. Então, gente, hoje a gente estava falando sobre busca, né? E há 4 caras na Bíblia. O primeiro que a gente já falou, Daniel, que tinha uma vida de oração, que sabia buscar o Senhor pela oração. O segundo, Josué, que tinha uma vida na palavra de Deus, respaldada na palavra de Deus. E agora o terceiro, Davi. Alguém pode me dizer como Davi era? Qual era a característica dele? Daniel era na oração, Josué na palavra, Davi... Vamos lá. Faz assim, gente. O que Davi era? Sabe, Luiz? O que Davi fazia, gente? Botava os demônios para correr. Daniel, Davi, quer dizer, tinha uma vida de louvor. Ele tinha uma vida de louvor. A palavra de Deus fala que ele chegava a louvar a Deus 7 vezes por dia. E se a gente for estudar a palavra, né? A gente sabe que 7 significa a totalidade, né, na Bíblia. Ou seja, ele o tempo todo e todo o tempo louvava o Senhor. Era grato ao Senhor. No que ele fazia, onde ele andava, no que ele falava, no que ele escutava, no que ele enxergava, ele estava cheio de Deus, ele estava cheio de louvor. E louvor é o quê? Louvor é entrega. Entrega, gratidão, né? Gratidão, adoração. Esse mês, o mês da entrega. Quem acompanhar as redes oficiais vai entender o que a gente falou. Mês da entrega. Será que a gente tem entregado um louvor ao Senhor? Verdade. Lá no Salmo, abre aí, Salmo 119, 164. Vamos lá. Uhum. 7 vezes. 119, 164. Maior salmo da Bíblia. Não. Tem um que é maior, né? Aqui. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Amém? Davi louvava a Deus 7 vezes ao dia. Tudo que ele fazia era em louvor a Deus, era em entrega a Deus. Por isso, onde ele ia, Deus lhe dava o quê? Vitórias. A quem entrega ao Senhor, muito Deus lhe recompensa. Lhe dá vitórias. Aonde você for, onde você plantar a planta dos teus pés, Deus vai te dar a vitória. Amém? Por isso, nunca deixe de adorar o Senhor, nunca deixe de louvar o Senhor. Para isso, Davi, ele obteve essas grandes vitórias. Qual foi uma delas? A derrota de Golias. Amém? Olha só que vitória que ele teve. Por causa da sua intimidade com Deus. Quando a gente anda com Deus, desde que aquilo seja a vontade de Deus, vai dar certo. Amém? E você, claro, batalhar para conquistar.
E Davi se posicionou, mesmo parecendo que fisicamente, em meio àquele exército todo, ele não poderia contra aquele cara, mas ele tinha Deus, ele tinha entendimento, sabedoria, e ele se posicionou. E foi lá e conquistou, e derrotou aquele gigante. E como prêmio ele recebeu a filha do rei como esposa, né? E outras coisas mais. Davi foi um homem muito abençoado na sua vida, justamente porque ele soube entregar ao Senhor. A palavra de Deus fala que Deus diz para ele, Deus fala o quê? Que eu muito me alegro no coração de Davi. Por quê? Porque ele abriu o coração dele por inteiro. Ele buscou por inteiro. Ele buscou uma vida de oração, uma vida na palavra, uma vida de louvor, de entrega ao Senhor. Não é mesmo? Ele foi um cara que Deus falou que encontrei Davi, meu filho, segundo meu coração, né? Cara que não era perfeito, como nenhum de nós somos, mas um cara que tinha Deus, né? Deus na sua vida como referência, um cara que não fugia aos desafios, né? Tinha uma nação inteira ali, o exército de Israel, um circunciso filisteu ali chamando, chateando, debochando 40 dias e 40 noites. E o povo estava com medo do jeito que aqueles espias, os 10, olharam, viram a riqueza da terra, mas foram olhar para a circunstância. Assim, o exército de Israel estava ali, liderado por Saul, que era rei, vendo a circunstância, que era o quê? O gigante. Mas Davi sabia que quem estava com ele era o Senhor, ele não podia, ele enfrentou, ele não fugiu da guerra. Então, não fuja, não se esconda, né? Não se esconda. Saul, quando o povo escolheu o rei, né? Disseram que era ele, queriam ele porque ele era alto, bonito, musculoso, e ele se escondeu atrás das bagagens, né? E muitas vezes você fica se escondendo atrás das deformações que você ainda tem na sua vida, dos teus problemas, né? E não quer enfrentar. Seja um Davi da vida, um cara que tem um louvor, um cara que não é perfeito, mas é grato a Deus, um cara que busca a direção de Deus, um Josué da vida, né? Que está ali ligado com Deus, buscando estar perto de Deus, daqueles que podem te levar para perto de Deus. Um cara como o primeiro que nós falamos, que foi Daniel, um cara que fez a diferença na sua época, e ele foi vitorioso em 3 reinados, entendeu? E o outro cara, que eu nem gosto de chamar de cara, porque ele é o Senhor, ele não é o cara, ele é o grande eu sou, que é Jesus. Amém? Jesus é a nossa referência, mas ele foi um teens, como eu e você já fomos um dia, eu e o André, como você é. Jesus também foi, né? Estava tendo a série aí, cada bispo, cada pastor colocava, né? Dava uma palavra e dizia, um dia eu fui um teens, né? Todo mundo, né? Que é adulto hoje, um dia foi adolescente. Jesus também foi adolescente. E uma hora que fala da Bíblia de Jesus, que foi quando eles iam ali para a festa que tinha, né? Lá no centro de Jerusalém, para prestar homenagem ali a Deus, Jesus se perdeu da mãe dele. Aí foram buscar, quando foram procurar onde ele estava, na igreja, aprendendo mais e mais, discutindo, se edificando a palavra de Deus com os doutores da lei, né? Então, Jesus realmente ele fez a diferença durante toda a sua vida. A sua vida aqui na Terra não foi uma vida longa, porque ele morreu com 33 anos. Começou o seu ministério com 30 anos e com 33 ele foi para a cruz se entregar por mim e por você, né? Mas ele foi um homem que fez a diferença, um time que fez a diferença na sua época, um homem que a multidão
né? Ele falava diferente. Como é que você tem falado? Você tem atraído pessoas para você ou você tem afastado pessoas? Jesus, ele atraía as pessoas. Não era só porque ele transformava, dava comida e fazia milagres. Jesus falava de uma maneira diferente. Não era de uma maneira religiosa que o povo estava ali já, sabe, acostumado com aqueles escribas, doutores da lei, aqueles fariseus. Jesus veio trazendo uma nova mensagem, uma mensagem de amor, uma maneira diferente que trazia esperança às pessoas, e as pessoas elas passavam dias andando atrás de Jesus porque elas gostavam de ouvir Jesus falar. Como é que você tem falado? Qual que tem sido o tipo de comunicação que tu tens usado? A tua boca, como é? Sai dela o quê? Como é? As pessoas se agradam ou as pessoas querem ficar longe? Né? Então você tem que prestar atenção. E Jesus, ele não andava só, queridos. Jesus, ele escolheu 12 amigos, 12 pessoas para andar com ele, 12 discípulos, né? Que estavam ali junto com ele, né? Naquela caminhada, noite e dia, né? Levando a palavra, tipo Josué com Moisés, junto, colados, né? Juntos e misturados, certo? E ali estava Jesus fazendo a diferença. Quem são os amigos que você tem buscado? Você não pode lutar sozinho, você não pode ficar sozinho, tá entendendo? É tudo que Satanás quer. Nós estamos nessa série Juntos e Misturados falando de comunhão. E Satanás, uma das estratégias que Satanás usa é fazer com que você fique sozinho, que você se sinta um Zé Ninguém, porque você mesmo estando na multidão, dentro de casa, com a sua família toda, você se sinta só. Esse sentimento, quero te dizer, vem do pai da mentira, vem do destruidor, Satanás. Se comunique, né? Se achegue. Olha, a igreja ela já foi liberada para funcionar. Se você não é de risco, volta para a igreja, né? O lugar onde você precisa ter comunhão, está ali com o seu pastor, com seus irmãos, certo? Então, busque uma vida diferenciada, né? Se alinhe ali naquilo que Deus quer te colocar, queridos. Veja o exemplo de Jesus, né? Jesus, o cara que veio trazer amor, né? Amor. Você se ama, né? Como ele falou, um novo mandamento vos dou, que ameis a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quer dizer que se eu amo ao próximo, ele diz como a si mesmo, é porque ele quer que nós nos amemos também, a nós. Nós precisamos nos amar. E quando eu me amo, eu faço coisas que vão fazer com que a minha vida dê certo. Então, para com esse negócio de automutilação, com esses sentimentos de suicídio, de que a minha vida não vale nada, de que ansiedade, depressão, queridos, você é aquele que precisa fazer a diferença. Para de querer ser mais um na multidão. Você não pode ser mais um na multidão. Você tem que ser aquela pessoa que vai fazer a diferença. Como Marcela Aguiar canta, eu não aceito ser mais um. Não aceite nunca em nada na sua vida ser mais um marionete desse sistema. Maria vai com as outras, certo? Você tem, queridos, um guia de receita para a sua vida dar certo. E quando eu falo de vida dar certo, não é para você, não estou falando de riqueza, não estou falando de você ter carro, mansão, de você ter o namorado, o marido mais lindo, não. É de você ter uma vida bem-sucedida. A vida bem-sucedida, ela traz prazer a nós mesmos, ela traz paz para nós e para quem está ao nosso redor. Todo mundo queria ficar ali junto com Jesus, né?
E é isso que a gente precisa, ser pessoas que atraem, né? Você precisa marcar essa geração, queridos. Deus conta com você, teens, né? Você é o futuro da igreja, né? Haverá bom futuro? Eu te pergunto. Nós podemos cantar haverá bom futuro? Porque o futuro é você. Amém. Olha só o que a palavra de Deus fala lá em João 17:23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Então, hoje é o dia de tu buscar mais a Deus. Procure se alimentar mais do poder da oração. Lembra que no começo, no meio da quarentena, a gente começou a fazer a série sobre Eu que Lute, né? E aí a gente falou dos campos de batalha, falando das armas espirituais. Não deixa de ser a mesma coisa. Daniel, Josué, Davi, eles usavam de armas espirituais, de oração, da palavra, do louvor e da comunhão, como Jesus fez, para vencer todos os desafios da sua vida. Amém? Então, nós temos acesso a isso e a maioria das pessoas não usam, não buscam, não mergulham, não buscam intimidade, não buscam profundidade com Deus. Está na hora da gente buscar intimidade com Deus, está na hora da gente buscar profundidade com Deus, está na hora da gente se entregar ao Senhor. Eis que estou à porta e bato. Você vai abrir a porta? Então, desafio para você essa semana. Intensifique a tua busca a Deus. Abra mais tua porta. Abra a porta do teu coração. Abra a porta do teu quarto, dos teus olhos para ler a palavra, dos teus ouvidos para escutar uma ministração, da tua boca para louvar ao Senhor. Amém? Busque mais ao Senhor. E para encerrar, a gente vai fazer uma oração. Amém? Amém? Então, vamos lá. Senhor Deus Pai, eu louvo a Ti e te agradeço pela vida de cada um dos nossos adolescentes que estão nos ouvindo, que estão buscando a Tua presença, que tomaram a decisão, Senhor, de estar aqui ouvindo da Tua palavra, estar recebendo da Tua verdade, Senhor. Guarda a vida de cada um, não permita que nenhum mal venha tocá-los. Eu te peço, ensina a eles, meu Pai, que te buscar é a melhor coisa neste mundo, meu Pai, que não é nas coisas do mundo, Senhor, não é nos filmes, não é no Netflix, não é no WhatsApp, não é em paquera, não é em outras coisas que eles vão ter a felicidade absoluta, meu Pai. Não é em vícios, meu Pai, mas é na Tua palavra, é na entrega a Ti, na busca a Ti, Senhor. E eu te peço, desperta o coração de cada um deles a viver esse novo tempo, meu Deus. Um tempo de avivamento, Senhor. Um tempo, Senhor, de busca, de entrega, Senhor, de sacrifício ao Senhor. E nós nos derramamos aqui na Tua presença, Senhor. Tende misericórdia de nós por todas as vezes em que a gente não te colocou em primeiro lugar, meu Pai, em que colocamos situações, pequenas coisas, pessoas acima da tua presença na nossa vida, meu Pai. Nós sabemos que tu tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E nós hoje, meu Pai, fazemos e vamos cumprir esse desafio de intensificar a nossa busca ao Senhor, intensificar a nossa oração, intensificar a leitura da palavra, intensificar o louvor, a entrega, intensificar a comunhão, para que possamos andar em Cristo, para que possamos nos alimentar daquilo que nos aproxima de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que a tua palavra, que essa palavra possa ser marcada, testificada na nossa vida, no nosso coração, no nosso ministério, Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão
as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu consagro, Senhor, a vida de cada adolescente, meu Pai. Cada situação de enfermidade, meu Pai, ou cada situação de ansiedade, Senhor, ou de maus pensamentos, meu Deus, ou de apegos a pessoas do mundo, meu Pai, outras coisas, meu Pai, afasta, Senhor, traz a cura, Senhor, leva o teu Espírito Santo e enche esse vaso com um novo óleo, meu Pai, em nome de Jesus. Eu declaro e selo com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se Aleluia. você está assistindo essa gravação e precisar de alguma coisa, busque ao Senhor. Busque eu, a presbítera, a pastora, o pastor. Mas não basta só buscar a gente, tem que buscar a Deus, entendeu? Tem que buscar a Deus no teu quarto, tem que buscar a Deus no teu dia a dia. Não se apavore com as coisas do mundo, com as más notícias, com essa ansiedade, com esse pavor que o mundo está instaurado, mas te encha da paz do Espírito Santo, amém? Amém. Olha, Jesus passou pelo Calvário. Para ele poderia enxergar aquilo dali como as pessoas estão enxergando o mundo hoje, um caos. Tá todo mundo doente, tipo aquelas reportagens que estavam passando sobre a Itália, tava um monte de gente morrendo e tal. É a realidade, né? Tava morrendo. Mas Jesus, ele passou por aquele desafio, claro que ele era humano, né? Passou por aquele desafio, mas ele não ficou enxergando isso, ele ficou enxergando o mundo espiritual, ele ficou enxergando a verdade. Então, ele teve prazer em se entregar ao Senhor, se entregar por nós, amém? Então, se entregue por ele agora, amém? Porque ele tem um fardo leve e agradável a ti, um fardo de alegria, amém? Verdade. E só para dar uma esticadazinha, Jesus, ele é Deus, né? E foi 100% Deus, 100% homem. Mas ele deixou a vida dele de exemplo para nós. Jesus, ele teve tudo que a gente necessidade, ele teve. Fisiológicas, de sentimentos, ele chorou, ele tinha amigos que ele gostava, tinha os discípulos, mas ele era Deus, mas ele deixou exemplo, ele jejuava, passou 40 noites e 40 dias no monte orando, jejuando, para poder vencer a tentação de Satanás. Ele várias vezes ele saía com os discípulos dele, tem várias passagens que fala que ele mandava os discípulos vigiar com ele, que eles ia orar. E ele ia orar e quando voltava encontrava os discípulos dormindo, né? Então, ele foi um cara, aí você pensa, mas ele era Deus, nem precisava buscar, né? Mas ele era homem também, e ele deixou isso como exemplo. Se ele buscou, se ele jejuou, se ele orou, se ele ia para o templo aprender a palavra, sendo que ele era a própria palavra. Então, por que que nós não queremos fazer essa busca, não é? Então, ele fez tudo isso porque ele tinha uma vida de propósito. E Deus te chamou com uma vida com propósito. Amém? Amém. Não esqueça disso, né? E eu queria só deixar aqui como o desafio durante essa semana, intensificar a busca. Seria bom que vocês, no grupo, vocês fossem colocando alguma palavra ou algum testemunho de alguma situação que você viveu durante a semana, que por conta dessa busca de intensificar, de orar, de jejuar, aconteceu, né? Uma palavra que chamou a atenção, ou um testemunho, algo que aconteceu, porque isso é reino de Deus. Uns vão se edificando com os outros. Seria bom esse desafio. Top. Amém. Então, galera, um abraço a todos vocês. Paz do Senhor. Que vocês possam mesmo cumprir esse desafio, se sentir abraçados, amados por nós, pela palavra de Deus. Uma semana de vitória, de sucesso. Acompanhe, se esforce. Quem não é da área do Grupo de risco. grupo de risco, né? A maioria aqui não é, nós não somos.
Então, Nossa. vamos fazer um esforço para estar na casa do Senhor, amém? Para estar presentes, para louvar a Deus. E vamos ver se domingo que vem a gente vai estar presente ou aqui. E se possível, você participa aqui e depois vai para lá. Amém? Isso. Por isso que a gente está Verdade. fazendo mais cedo, para poder todo mundo, eu e vocês como teens, participarem também. Voltarem a estar lá na igreja, amém? Com todo É isso cuidado, é aí. claro. Com certeza. Amém. Então, galera, Então, até mais. Falou. tchau. Falou, galera. Tchau. Tchau, Tchau, Luiz. tchau. Um abração para ti. Tchau. Um Isso. abraço. Um abraço para vocês. Beijo. Beijo. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.